Pronto, pessoal, voltamos para a gravação. Caiu todo mundo, foi todos, viu? Inclusive eu aqui não sei o que foi que houve. Apareceu uma mensagem dizendo que o grupo era muito grande e pronto. Vocês estão vendo a minha tela novamente? A apresentação ou estão me vendo? Eu tô vendo na tela. Ótimo, A tela, o slide. perfeito. Tem gente que ainda não conseguiu voltar. Tá, pessoal, vamos voltar para a queda de tensão, tá? Como eu estava dizendo, quando caiu, a queda de tensão para um circuito elétrico, para uma residência, é praticamente desprezível. Tá? Esse tempo que eu faço o projeto elétrico, eu fiz agora de um galpão, material de construção. O galpão tem 50 por 62 ou é 60 por 52, tá? Um galpão muito grande, dentro de um terreno de 100 por 100. E eu projetei da seguinte maneira, que na guarita, como tem um vigilante à noite, na guarita do portão, lá no primeiro andar, o vigilante pudesse acender a iluminação do perímetro do terreno. Tá? Aí eu saí colocando postes pegando a lateral, onde seria garagens, tudo, não é? Tem gente com o microfone ligado, deixa eu desligar. Pronto, já desliguei aqui já. Então, como eu estava dizendo, sai colocando postes circundando o local, de maneira que esses postes não ficassem acesos durante a noite, que o vigilante só acenderia se fosse necessário. Tá? Aí o que acontece? Como a distância entre o disjuntor e a última lâmpada dava quase 200 metros de distância, e mesmo assim a soma das lâmpadas era uma carga... Olha, se fosse... se eu não me engano, seguindo a tabela aí, a gente estava no finalzinho do 1,5, tá? Início do 2,5. Acho que dava uns de 15 para 16 amperes. Tá? Eu tive que utilizar cabo 4 milímetros. Porque a distância era tão grande entre as lâmpadas, do disjuntor até a última lâmpada, que ela passava de uma queda de tensão de 4%. E se baixou de 4%, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, o que prevê a norma, a gente tem que fazer o cálculo de queda de tensão e aumentar a bitola do cabo. Mas foi lâmpada de quanto? Não entendi. Lâmpada de quantos, Walter? Era luminária refletores de 40 watts de LED. Ele dava uns... Eu não lembro agora. Era pouca coisa, mas foi para 4 milímetros. Dava 1,5 o circuito... Pronto, agora eu lembrei. Dava 1,5, final do 1,5. Nem o cabo 2,5 deu. Teve que ir para 4 milímetros devido à distância. Tá? Para iluminar até a última lâmpada. Então, a gente só vai se preocupar com queda de tensão quando o circuito é muito grande, as distâncias são muito grandes. Por exemplo, eu tenho uma fazenda, tá? A casa da fazenda é logo próximo da entrada e passa a rede elétrica da companhia ali. Então, a distância do padrão de entrada para a casa dá 100 metros. Vou ter queda de tensão aí? Praticamente nenhuma. Tá? Praticamente desprezível. Só que eu não tenho água encanada. Eu tenho um poço artesiano que está a 500 metros de distância. E seria uma bomba que o cabo de 2,5 iria suportar. Só que devido à distância, com certeza o cabo de 2,5 não vai dar certo. Teríamos que partir para um cabo de 4 milímetros ou, se brincar, até de 6. Tá? Então, vamos utilizar a queda de tensão quando a distância é grande. Dentro de uma casa normal, tá? Isso praticamente não existe. Tá bom? Mas, mesmo assim, eu vou mostrar para vocês aqui sobre a queda de tensão. Resumindo, pessoal, aqui tem isso que está previsto na norma, a queda de tensão.
tá? De 7%, 5%, 7% de novo, 5%, isso aqui, esquece toda essa parte. O que importa para a gente é isso aqui, ó. Nem nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Tá? Não pode ser superior a 4%. Então, qual é a fórmula que nós utilizamos? O Cícero, a pergunta que você está me fazendo a partir de quantos metros? O certo era fazer direto para todos os cálculos. Tá? A gente vai ter que fazer aqui por testes para poder chegar. Tá? Você está vendo que a distância está maior, tem que colocar. Eu estimo, é uma estimativa minha, tá? Passou de 50 metros, a gente tem que ver. Mas vamos fazer cálculo. Quando a gente chegar nos projetos, nós vamos parar e fazer cálculos sobre essa situação. Colocar as hipóteses para ver a distância, tá? Então, vamos lá. Para circuitos monofásicos e bifásicos, que é o caso aí do Eric, tá? Bifásico também. A queda de tensão é igual a essa letra grega, que me desculpem, que é a resistividade do material. No caso, ele está trabalhando com cobre. Genilson, estou te vendo aí. Desliga teu microfone e tua câmera, por favor. Se não estiver falando, pode desligar. Eu vou até desativar o vídeo recebido aqui para mim, pessoal. Como caiu, né? Caiu de todo mundo, viu, Genilson? Não foi só o seu, não. Então, a resistividade do material, que no caso o cobre é 0,017, tá? 7,2, como está aqui, está sendo mais preciso. Tá? O alumínio tem essa outra resistividade. Então, é a resistividade do material vezes o comprimento do circuito, vezes a corrente de projeto, multiplicado por 2, dividido pelo percentual de queda, que é 4%, tá? Vezes a tensão, no caso nosso aqui da região, 220 volts. Então, seria 0,0172 vezes a distância, no meu caso, do exemplo que eu estava dando, dava 200 metros, vezes a corrente, vezes 2, dividido pelos 4%, aí coloca 4, vezes a tensão, que é 220, e tudo isso depois multiplicado por 100. Tá? Ele vai dar a seção nominal do cabo. Se o circuito for trifásico, em vez de ser 2, vai ser raiz quadrada de 3. Tá? Vamos utilizar isso aqui agora, pessoal? Não, tá? Fiquem tranquilos, nós não vamos utilizar. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela, né? Estão vendo os cálculos aqui, né? Perfeito. Tá? Então, aí as informações que a gente precisa. Primeiro, o cabo vai ser de quê? De cobre ou de alumínio? Então, a gente que vai determinar isso no projeto. Ah, é cobre. Não, é alumínio. Então, tem que colocar a distância, a corrente, a queda de tensão, que é 4, a tensão, aí ele vai dar qual é a seção mínima do condutor. Ou para monofásico ou para trifásico. Tá? Como eu disse, uma lâmpada que está muito longe, uma bomba de um poço artesiano que é muito longe, tá? Como o caso que eu comentei, que a gente entrou depois aqui, falando, você tem uma fazenda, a casa da fazenda está próxima da entrada, está uns 100 metros da entrada do padrão de entrada, então você tem uma queda de tensão que pode ser praticamente desprezível. Aumenta somente o cabo de entrada, tá ok. Mas eu tenho um poço artesiano que está a 500 metros de distância. Ou seja, eu tenho queda de tensão. Eu tenho que fazer esse cálculo, tá? Eu tenho que aumentar a bitola do cabeamento. Tá ok? Então, isso a gente vai ver nos exemplos que nós vamos fazer durante o projeto. Fator de demanda. Tá? Veja, nós matamos agora a corrente corrigida. Corrente de projeto é simplesmente a potência dividido pela tensão. Aí chegamos na corrente de projeto.
A corrente corrigida é a corrente de projeto dividido pela soma do fator de agrupamento e do fator de correção de temperatura. Tá? Então, nós matamos o item importante. Ok? Importantíssimo, nós já matamos. Pode falar, Eric. Pode tirar a dúvida aí. Pode perguntar. Tá? Então, pessoal, aí falamos agora da queda de tensão, que isso vai ser outro fator também que vai aumentar a bitola do cabeamento. Tá? E agora nós vamos sair do projeto propriamente dito, circuito por circuito, e nós vamos agora começar a entrar na fase de padrão de entrada. Tá? Qual vai ser o nosso padrão de entrada? E o fator de demanda é o primeiro item que nós utilizamos. O que é o fator de demanda? É a razão entre a demanda máxima em um intervalo de tempo específico e a carga instalada. Vou passar para frente aqui para poder mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Essa tabela consta na NBR 5410. Essa tabela aqui, essa primeira tabela fala de iluminação. Perdão, gente, eu falei que estava na NBR 5410, não. O assunto está na NBR 5410, mas essa tabela aqui está na norma da CELP, que é a Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco, que é do grupo Neoenergia. Tá? E nessa tabela nós temos, ou melhor, nessa norma nós temos essa tabela aqui. Então, eu estou procurando adequar ao máximo possível dentro da norma da CELP, que é para que vocês, quando forem fazer nos seus estados, o pessoal que é de fora, tá? É só procurar a norma da companhia energética da sua região. Então, a CELP diz que a iluminação e tomadas de uso geral... Vamos lá, pessoal. Iluminação e tomada de uso geral. Para um auditório, salões, tá? Bancos... você vai utilizar 100% da demanda. Ou seja, a soma de toda a minha iluminação e de todas as minhas tomadas deu 40 mil watts. Qual é o fator de demanda que eu vou usar? É 100%. Porque se raciocina que no lugar desse eu estou utilizando toda a iluminação de uma vez, estou utilizando... todas as tomadas ao mesmo tempo, que se for um escritório, eu estou utilizando tudo aquilo de uma vez. Mas, olha, o que importa para a gente no momento é isso aqui, ó, residências isoladas. Tá? Esses itens que nós vamos ver agora vão fazer parte da nossa consulta diária para projeto elétrico. Tá? Então, veja lá, se eu tenho uma carga instalada de até 1 kVA, fator de 0,86. Se eu tenho uma carga instalada superior a 10 kVA, fator 0,45. Ou seja, pessoal, eu vou dividir por esse percentual. Quanto mais pobre, eu estou falando no sentido de uma família que mora numa casa pequena, tá? O que acontece? Você tem, normalmente, todas as tomadas estão sendo utilizadas. Toda a iluminação está sendo utilizada. Na aula de ontem eu falei para vocês, dei o seguinte exemplo. Uma casa com 5 quartos... Não, com 4 quartos, eu falei 4 quartos, 5 banheiros. E só moram na casa 4 pessoas. Um casal e 2 filhos, que cada um usa um quarto. Qual é a probabilidade de eu conseguir ligar 5 chuveiros elétricos ao mesmo tempo? Na casa, como tem 4 quartos, eu tenho 4 ar-condicionados. A probabilidade de eu ligar os 4 ar-condicionados nesse caso, praticamente zero. Porque eu tenho um quarto para o casal e um quarto para cada filho. Eu só vou ligar 3 ar-condicionados. Eu tenho um ar-condicionado que não será utilizado.
Se eu tenho 4 pessoas, eu tenho 5 banheiros, como é que eu consigo ligar 5 chuveiros ao mesmo tempo? É praticamente zero. Então, é esse o percentual que se chama fator de demanda. Então, suponhamos, se a minha carga instalada, vou sair aqui, diminuir para pegar a câmera, tá, pessoal? Se eu tenho uma carga instalada de, vamos contar já para o trifásico, tá? Que passou de 15 kW. Vamos colocar uma carga de 20.000, a carga instalada de 20.000 kVA, de 20 kVA, tá? Qual é o fator de agrupamento, de demanda que eu vou utilizar para iluminação e tomadas numa residência? Maior que 10 kVA, tá? É o 0,45. Então, eu multiplico por 0,45. Só dá 9.000. Mesmo que minha instalação, vejam, estamos falando só de um item, não era 20.000, 20.000 já é trifásico. Mas pelo fator de demanda, caiu para 9.000. 9.000 é monofásico. Então eu vou pedir uma ligação monofásica. Mas não é só esse item, tá? Só estou dando um geral para vocês, que depois a gente vai juntar tudo isso na tabela para poder fechar. Tá, pessoal? Então, essa é a base da ideia aqui, com relação a fator de demanda. Sim, pois não? É porque deu um problema no meu áudio aqui, eu não escutei. Deu um problema no meu áudio, não escutei você falar aí. Pode repetir? Você viu o cálculo que eu fiz aqui? Vi, o cálculo eu vi. Pronto. O cálculo eu vi. Ah, você viu, então você não ouviu. A gente fez eu fiz a soma de iluminação e tomada de uso geral, que deu 20.000 watts. E eu vou usar um fator de demanda, tá? Qual o fator de demanda que eu vou utilizar? A carga instalada é superior a 10 kVA, ou seja, é superior a 10.000 volt-ampere. Então, eu vou utilizar 0,45. Então, eu pego 20.000, multiplico por 0,45. Deu 9.000. Então, a média daquilo que eu vou usar, a probabilidade de eu estar utilizando, isso é cálculo matemático das companhias energéticas, tá? É 9.000. 20.000 para aqui Nordeste, tá? Monofásico é de 0 a 15 aqui a 15 quilowatts. Passou de 15.000 é trifásico. 20.000 então já era trifásico. Só que quando eu uso o fator de demanda, caiu para 9.000. 9.000 é monofásico. Qual é a ligação que eu vou fazer o pedido? Monofásico ou trifásico para casa? Eu vou pedir o monofásico, que é o que deu em cima do valor de demanda. Não, Genilson, é monofásico. Não é tri, não. Porque o fator de demanda é quem vai dizer qual é a ligação que a gente vai fazer o pedido. Tá? Não se preocupe, a gente vai trabalhar em cima disso muito tempo. Tá? Aí vocês vão entender e não vai ter dúvida nenhuma sobre isso. Vai pedir monofásico. Porque o fator de demanda despencou a carga instalada. Ela caiu de 20.000 para 9.000. Tá? Vou dar continuidade, tá? Tabela 2, fatores de demanda para eletrodomésticos em geral. Vou pular essa aqui porque essa aqui seria mais difícil da gente usar. Tá? Fator de demanda para chuveiros, torneiras, fornos, fogões e fritadeiras elétricas. Normalmente, numa residência, o que a gente vai achar? Chuveiro. Vamos lá. Eu falei que a casa, tá, tem 5 chuveiros. Certo? 5 chuveiros de 6.600 watts. Qual é o fator de demanda? Ó, cada um tem 6.600. Então, vejam, eu tenho aqui, ó, potência de 3,5, 3.500 e potência
acima de 3,5. Os chuveiros são de 6.600, então vamos usar essa coluna aqui, ó, a segunda coluna. 5 chuveiros de 6.600, eu tenho um fator de demanda de 45%. Então, vamos para a calculadora? 6.600 vezes 5 chuveiros. Daria 33.000 watts. Tá? Vezes 0,45, que seria os 45%, caiu para 14.850. Tá? É essa potência que de fato eu vou utilizar, porque a probabilidade é praticamente, a não ser que seja proposital, a probabilidade de eu usar todos os 5 chuveiros ao mesmo tempo é só de 45%. Então, para efeitos de cálculo, vamos usar 45%. Aí a gente vai somar iluminação com tomada de uso geral, depois vai entrar nos chuveiros, tá? E vamos utilizar essa. Vamos para a próxima. Ar-condicionado. Eu falei que a casa tem 5 quartos, não foi isso? Tá? 5 quartos. Não. 4 quartos e 5 banheiros. 4 quartos e 5 banheiros, exato. Então eu tenho 4 ar-condicionados. Se eu tenho 4 ar-condicionados, número de aparelhos de 1 a 10, qual é a probabilidade de eu usar, tá? No caso que são 4, qual é a probabilidade de eu usar os ar-condicionados se eu tenho de 1 a 10 ao mesmo tempo? É de 100%. 100%, tá vendo, gente? Então, eu vou fazer o fator de demanda por categorias. E depois vou somar os resultados para descobrir se qual é o meu padrão de entrada. Isso a gente vai fazer com calma. Então, se eu tenho 4 ar-condicionados, qual é a probabilidade de usar os 4? 100%. Mesmo que eu... Mas só moram 4 pessoas na casa, o outro quarto é de hóspede. E no dia que vier um hóspede? À noite, vamos lá, meia-noite, 2 horas da manhã, estarão os 4 ar-condicionados ligados. Tá? Então, é por categoria. Tá? Suponhamos bombas e banheira de hidromassagem. Eu tenho uma bomba elétrica para jogar, uma bomba de recalque para jogar água do reservatório inferior para o superior. Eu tenho uma bomba só. Qual é a probabilidade de usar ela? 100%. Tá? E isso vai entrar nos cálculos. Tá, pessoal? Alguma dúvida com relação ao fator de demanda? Eu sei que vocês têm todas as dúvidas, pessoal, mas quando a gente chegar no cálculo, vocês vão ver que é simplesmente consultar a tabela e usar o percentual correto. É muito simples de fazer. É só entender o que está fazendo. Tá? Professor, boa noite. Se eu solicitar para concessionária uma demanda e num futuro houver necessidade de alterar essa demanda, eu tenho um tempo para fazer isso sem custo ou sempre que eu for alterar tem custo? Meu amigo, isso vai depender de companhia para companhia, viu? Elétrica. Vai sempre depender da companhia. Eu creio que todas têm custo. Tá? Vai ter o custo de imediato, porque se você pediu e fez uma expansão já tão grande, tá? Eu creio que todas elas vão cobrar, independente de qual foi o prazo. Por isso que o seu projeto, a gente faz um projeto elétrico sempre com sobra. Tá? Sempre temos sobra. Para poder, justamente, uma pequena expansão daquela instalação elétrica não criar tanto problema. Tá? Pessoal, eu sei que a teoria foi muito grande, tá? Muita coisa, realmente. Fizemos muita coisa aqui hoje, muita coisa de teoria, mas não se assustem. Quando começar a prática, fica mais fácil de aprender. Sim. Tudo isso que a gente falou hoje, a gente vai utilizar nos cálculos. É só ir no material de consulta, tá? É tal item, preencheu. É tal item, preencheu. Tal item, preencheu. Tal item, preencheu. Pronto. Só isso.
E como depois eu for fornecer para vocês uma planilha em Excel, tá? Para isso, vai ficar muito mais fácil. Mas eu não posso fornecer uma planilha cheia de fórmulas para vocês, que depois você altera a fórmula sem querer, não sabe o que tem que fazer, aí você não sabe corrigir a planilha. Tem que fazer primeiro na mão, entender na mão, para depois ir para o mais fácil. Tá? Essa é a maneira de fazer. Pessoal, são 9 horas. No meu relógio falta 1 minuto para as 9. Vamos parar por aqui? Alguma dúvida? Porque agora a gente vai entrar numa parte aqui que é bem rápido. Ó. Padrão de entrada. Aí aqui já define para fechar o padrão de entrada, mas não vai dar tempo de eu explicar isso aqui para vocês mais hoje. Tá? Aí vem quadro de distribuição. Tem muita coisa aqui ainda. Mas são todos itens que nós vamos utilizar no dia a dia no projeto elétrico. Tá? Então, acho que não vejo que dá para adiantar, não vale a pena, não. Para começar e não terminar... Carlos, até mais, meu amigo. Alguma dúvida? Para amanhã mesmo, Augusto. Vai ficar para amanhã, não tem mais jeito não, tá? Vai ficar para amanhã. Mas vejam, entendam o seguinte, nós já mastigamos muito o assunto aqui, tá? Vai ficar facinho para a gente fazer o projeto elétrico depois. Vocês não vão ter dificuldade, não. Tenham certeza disso, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Augusto, depois posso fazer uma pergunta a você no seu privado? Tudo ok. Pode sim. Pode, pergunte logo aqui se quiser, ué. Não, é sobre o assunto de provedor de internet. Para não fugir do assunto aí. Sim, tá, tudo bem. Pode sim. Tá bom. Depois você faz a pergunta aí para mim. Tá, pessoal? Por hoje tá bom, então? Tá, jóia. Então, pessoal, até amanhã para todos. Tá? Uma boa noite. Vamos nos preparar, porque amanhã tem muita coisa para fazer. Tá bom? Tchau para vocês. Até amanhã. Boa noite.